Todos, amém? Por favor, permaneça de pé um minutinho. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus nesta hora. E eu gostaria de já aproveitar que você está em pé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós já ministramos aqui na igreja, tomando como base esse mesmo texto, mas a cada vez que a gente abre a palavra de Deus e a lê, e nela medita, Deus tem uma palavra diferente para o nosso coração, amém? Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Meus amados irmãos, antes da gente entrar aqui na ministração da palavra propriamente dita, eu gostaria de fazer alguns informes. Um deles é que nesta semana minha esposa completa mais um ano de vida. E eu sou grato a Deus porque completam-se 27 anos ao meu lado, como casados. Se contar um tempinho anterior, passam dos 30 anos. E eu sou feliz por estar do lado dela. E domingo próximo, pela manhã, por ocasião do nosso culto de Santa Ceia, nós estaremos celebrando ao Senhor pela vida dela. E eu gostaria de convidar todos os irmãos para estarmos aqui no aniversário da pastora Rosália. Amém? Santa Ceia, e ao fim nós estaremos fazendo alusão a esse momento que é tão importante na vida de uma pessoa que eu tanto amo. Há quem diga que o ministério
de um pastor, se não... Há quem diga que a mulher é metade do ministério do pastor, né? E, na verdade, a minha esposa é 100% na minha vida. É 100% no meu ministério. Se não fosse a companhia da mulher que Deus me deu, eu não conseguiria exercer o ministério para o qual Deus me chamou. Então, se eu estou aqui, é porque do meu lado tem uma mulher. A maneira daquela mulher de Provérbios 30. Provérbios 31. A minha esposa, eu posso dizer que é uma mulher virtuosa, é uma mulher sábia, é uma mulher conselheira, é uma mulher ajudadora, auxiliadora, e ela ajuda a mim 24 horas carregar a carga do ministério, que vocês não têm noção o que é. Qual é o tamanho da carga de um ministério pastoral? E eu só consigo porque tenho do lado a minha esposa, né? Então domingo nós estaremos celebrando ao Senhor pela vida dela aqui no seu aniversário. E eu convido a todos os irmãos. Agora eu tenho uma notícia meio que triste para alguns. Nós abrimos as inscrições para o nosso encontro de casais lá em Araxá, Minas Gerais. E infelizmente essa semana esgotaram-se as inscrições. Estamos levando 250 pessoas para esse encontro lá. E acabaram as inscrições. Você que não fez a sua inscrição, eu sei que tinha muitas pessoas em âmbito de ministério, do ministério, querendo ir. Não, pastor, vou fazer uma inscrição mais próximo. Perdeu a chance. Infelizmente, a gente tentou até essa semana fazer mais algumas reservas para aumentar a quantidade de vagas, mas não conseguimos. Então, o nosso encontro de casais, sucesso total esse ano, as vagas encerradas com bastante antecedência, e nós louvamos a Deus por isso, né? Você que fez sua inscrição, já pode ir arrumando as malas aí, pode ir arrumando as malas, nos encontraremos lá, amém? Queridos, no domingo próximo, no final de semana próximo passado, nosso ministério completou 16 anos, nós estivemos lá na nossa sede, todas as igrejas reunidas, e foi muito bom o que Deus fez ali, foi extraordinário, Deus nos abençoou de forma poderosa. Louvamos a Deus pelos 16 anos de existência dessa igreja, e louvamos a Deus pela sua vida. E agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para a meditação de uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Eu quero que você esteja bastante atento, eu quero que você esteja com seu coração aberto, com a sua mente aberta ao que Deus tem para falar conosco nesta oportunidade. Certamente Deus tem uma bênção para a sua vida nesta noite. Não tenho dúvidas de que Deus há de falar com você nesta oportunidade. O texto que li é um texto assim por demais conhecido de todos os irmãos, e muitos até conhecem esse texto memorizado, e ele fala dos dois alicerces, o alicerce rocha e o alicerce na rocha e o alicerce na areia. E a gente já falou aqui de outras vezes sobre esse assunto. Eu já disse para os irmãos aqui que o texto diz: e aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e aquela casa não caiu, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. Eu já disse aqui para os irmãos também que casa na Bíblia tem diferentes significados. Casa na Bíblia tem diferentes significados. Casa na Bíblia pode significar residência. Por exemplo, quando Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Essa casa aí estava se referindo à residência. Jesus estava dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir pousar lá na sua residência. Casa na Bíblia
tem a ver com igreja, pode significar igreja. Lá em Isaías, o profeta diz: a minha casa será chamada casa de oração. Esta casa aí que ele estava se referindo era a igreja. A minha igreja é casa de oração. Casa na Bíblia pode significar nação. Lá em Amós, se não me engano, 4:12 fala: portanto assim te farei, ó casa de Israel. E porque assim te farei, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa casa ali refere-se à nação de Israel. Prepara-te, ó casa de Israel. Prepara-te, ó nação de Israel. Casa na Bíblia tem muitos significados. Casa na Bíblia pode significar o coração do homem. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Essa casa aí é coração. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei no seu coração. Eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Casa na Bíblia pode significar família. Lá em Atos capítulo 16, versículo 31, quando Paulo e Silas disseram para aquele carcereiro de Filipos, né? Paulo e Silas disse para eles, para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Casa ali se referia à família. Quando Paulo e Silas se referiram à casa ali: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele estava dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Então, casa na Bíblia tem diferentes significados. E aqui em Mateus, no capítulo 7, versos 24 a 27, nesse texto em que nós lemos, onde fala dos dois alicerces, eu quero nesta oportunidade tomar essa casa aqui, que diz assim, quando diz assim, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e aquela casa não caiu. Eu quero tomar essa casa no significado de família nessa noite. Eu quero tomar essa casa aqui no sentido de família, né? Então, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e aquela família, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, só para os irmãos compreenderem o sentido dessa casa que eu quero estar trabalhando nesta noite. Eu quero trabalhar casa como família. Por quê? Porque quando tudo vai muito bem na vida, quando nós nos cercamos de muitos amigos, quando nós temos um bom emprego, quando nós temos uma carreira profissional promissora, quando o nosso casamento é feliz, quando tudo vai muito bem no nosso casamento, quando nossos filhos são obedientes, quando a nossa saúde está perfeita, nós estamos gozando de boa saúde, quando nós festejamos, quando a nossa vida social vai tudo bem, parece que nessas ocasiões qualquer religião é boa, e até mesmo a falta da religião não faria diferença, porque tudo vai muito bem. Mas existem momentos nas nossas vidas em que as coisas não acontecem dessa forma como acabei de descrever. Existem momentos nas nossas vidas em que nós enfrentamos crises. E quando enfrentamos crises, nós precisamos estar fundamentados, alicerçados em cima de uma rocha. Porque se não estivermos alicerçados sobre uma rocha, e essa rocha chama-se Jesus, vem a chuva, desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, e a gente não suporta, e a enxurrada nos leva, e os ventos destelham as nossas casas, os ventos derrubam a nossa estrutura, e às vezes a gente vai ao chão se a gente não tiver alicerçado em Jesus Cristo. Amém? Então, por mais que a gente saiba que as crises podem surgir, a gente nunca está preparado para enfrentá-las, a gente nunca está preparado para enfrentar essas crises. E um detalhe interessante é que essas crises, elas não escolhem pessoas,
elas não fazem escolhas, elas vêm para todo mundo, para grandes, para pequenos, para ricos, para pobres, brancos, negros. As crises, elas vêm sobre todos, até mesmo porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, que tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. O que sucede ao mal, sucede ao bom. E a Bíblia ainda vai dizer em Mateus 5,45, que o sol, ele vem sobre todos. Então não tem distinção. Esses males, essas situações, essas circunstâncias, elas vêm sobre todas as pessoas indistintivamente. Ela não faz escolhas, pequeno, grande, rico, pobre, o milionário, o que está morando aí na rua, eles estão todos sujeitos a essas crises. Por mais que saibamos que a vida, ela é cheia de contratempos, de adversidades, de problemas, eu afirmo para vocês que é possível vencer as crises e ver nelas oportunidades para crescer em todos os aspectos das nossas vidas. Amém? Os irmãos estão me compreendendo? Então, por mais que saibamos que a nossa vida, ela é repleta de contratempos, por mais que a gente saiba que a nossa vida é cheia de adversidades, de problemas, eu afirmo para os irmãos nesta noite, sem medo de errar, que é possível superar as crises, que é possível vencer as adversidades, que é possível passar por cima dos problemas, desde que a nossa casa esteja alicerçada sobre a rocha. Amém? Porque alicerçada sobre a areia, a gente não suporta a vinda da chuva, o correr dos rios, o assoprar dos ventos. A gente não suporta. Tem um exemplo lá na Itália, tem uma torre que ela foi construída sobre a areia. O tempo está passando e essa torre ela tá se inclinando, justamente porque ela está construída sobre a areia. Tudo que se constrói sobre a areia, com o passar dos tempos, vai cair, não vai se sustentar. Daí esse ensinamento do Senhor Jesus, quando disse que aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele é comparado a esse homem prudente. E aí, meus queridos, certo escritor americano, de nome, não sei pronunciar o nome dele, Gary Collins, ele afirma que os autores contemporâneos apontam para a existência de pelo menos 3 tipos de crises que afetam a humanidade. Quais seriam esses 3 tipos de crises que afetam a humanidade, na opinião desses autores contemporâneos? A primeira é a crise acidental ou crise situacional. Que crise é essa? Elas ocorrem quando surge uma ameaça repentina ou uma perda inesperada. Como exemplo, a morte de um ente querido, uma doença súbita, a descoberta de uma gravidez fora do casamento, paternidade, aceitação de crítica, distúrbios sociais como guerra ou depressão econômica, perda da casa ou das economias de forma repentina, perda súbita de reputação ou posição. Isso é uma crise acidental, inesperada, aconteceu de repente. É o primeiro tipo de crise. Aí tem as crises de desenvolvimento, que elas surgem no curso do desenvolvimento humano normal. É uma doença que uma criança já nasce com ela. E durante o transcorrer da vida desta criança, essa doença vai sendo desenvolvida. Essa doença não tem cura. Isso é uma crise em desenvolvimento. Um ajuste no casamento, um desajuste no casamento, porque tem casamentos que passam anos em crise e vai tentando se ajustar. Então isso é uma crise em desenvolvimento. Às vezes
A adaptação à aposentadoria é um tipo de crise em desenvolvimento. Tem muitas pessoas que quando se aposentam entram em parafusos, porque trabalhou o tempo todo, a vida toda. Aí quando se aposenta, aí não consegue ficar dentro de casa, não tem uma outra atividade para ocupar o seu tempo, entra em crise. São crises em desenvolvimento. O enfrentamento da morte de amigos, declínio na saúde de forma paulatina, isso é crise em desenvolvimento. Mas tem um terceiro tipo de crise, que é a crise existencial. Então, segundo esses autores contemporâneos, a crise pode ser acidental, pode ser em desenvolvimento e, por fim, ela pode ser uma crise existencial, que surgem quando somos forçados a enfrentar verdades perturbadoras que nos forçam a compreender fatos como fracasso. A pessoa sempre viveu uma vida bem-sucedida, de repente ela fracassa, ela entra em crise existencial. A pessoa, ela entra numa crise existencial quando ela se dá conta que ela está envelhecendo, e algumas pessoas não gostam de ficar velhas. Quando vê as rugas chegando, os cabelos brancos chegando, elas começam a entrar em crise. Não são todas, é claro, mas tem pessoas que entram em crise por conta disso. As crises existenciais, elas decorrem às vezes de uma doença incurável, falta de em que acreditar. Pessoas que buscam a sua esperança, ou depositam a sua esperança em várias coisas, em vários lugares, e de fato não sabem em que esperar, em que acreditar. Uma crise existencial pode se dar por perda de bens, pela rejeição, pela viuvez, pela demora em casar, pela perda de um cônjuge, dentre vários outros valores, leva eles a uma baixa autoestima, e eles acabam entrando numa crise existencial. Essas crises todas, elas podem gerar dor e elas podem gerar sofrimento, mas é em meio a esses momentos que nós podemos perceber que existe um processo gerado pelas crises, pelo qual podemos aprender algo que nos impulsiona à sobrevivência e ao crescimento. Por isso, a gente pode afirmar que as crises que nos sobrevêm são oportunidades para mudar. Preste atenção. As crises que nos sobrevêm são oportunidades para mudar, são oportunidades para crescer, são oportunidades para desenvolver nossos recursos internos. Veja o que disse Albert Einstein acerca das crises da vida. Albert Einstein, um físico, um entusiasta pelos direitos humanos, um grande homem, dispensa comentários. Acerca das crises da vida, ele disse, ele se posicionou dessa forma: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce na angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. É na crise que nascem as grandes estratégias. Ele continua dizendo: quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ser superado pela crise. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. Foca mais nos problemas do que nas soluções. E ele continua dizendo: a verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor
de cada um. Pensando nas palavras desse sábio homem e lendo esse pensamento, essa reflexão dele sobre a crise, eu tive que concordar com ele. Não poderia ser diferente. Nos momentos de crises, colocamos nossa criatividade em movimento, despertamos nossa capacidade de compreender, colocamos o nosso coração, a nossa alma, o nosso intelecto mais próximos de Deus. São as crises que nos fazem estender a mão para segurar nas mãos de Deus, ao invés de caminhar sozinhos. Você já percebeu que em crises nós buscamos mais a Deus? Você já percebeu que nos momentos de dificuldade a gente corre para a igreja? Você já percebeu que quando parece que a gente não tem mais forças para nada, não tem mais saída para lugar nenhum, olhamos para todos os lados, estamos às vezes como estavam os israelitas quando saíram do Egito, quando eles se depararam com o mar vermelho à sua frente, montanhas de um lado, o exército do inimigo vindo atrás, aí ele dá um giro de 360 graus e não vê saída para nenhum lado. Aí o que eles fazem? Olham para Deus. Tem pessoas assim, que enquanto ela tem alternativas, ela luta com as suas próprias alternativas, sem buscar a Deus. Enquanto ela tem saídas, ainda que ela esteja num labirinto, ela vai buscando saídas naquele labirinto, sem se lembrar que tem um Deus que está conduzindo a sua vida, que está no controle de todas as coisas. E aí, muitas das vezes, quando nos esquecemos de Deus e tentamos resolver a nossa vida da nossa maneira, ao nosso jeito, à nossa maneira, do nosso jeito, a gente percebe que às vezes a gente quebra a cara, a gente perde tempo, e às vezes a gente tem que voltar lá atrás e recomeçar tudo de novo, mas aí sob o manto da doce oração. São as crises que nos fazem estender a mão para segurar nas mãos de Deus, ao invés de caminhar sozinhos. Mesmo quando não sabemos para onde seguir, o processo de sofrimento às vezes nos pode servir para nos conduzir, para nos levar ao caminho certo, sabendo que mesmo em meio às crises, Deus está sempre comigo, está sempre com você. Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que as famílias, vamos voltar aqui para Mateus 7, as famílias sempre enfrentaram crises, desde a primeira família que veio a existir. Por exemplo, a primeira crise em uma família se deu na casa de Adão e Eva, a primeira família criada por Deus, quando seus filhos se desentenderam e um comete um homicídio, matando o outro, por ciúme, por inveja. Caim mata Abel. Na família de Jacó houve um sério problema de relacionamento também entre os filhos. Os irmãos conhecem essa história. José era objeto também de ciúme e de inveja por parte de seus irmãos. Seus irmãos rejeitavam os seus sonhos e se revoltaram contra o pai, por este ter preferência por José, e mais tarde o venderam como escravo para o Egito. Na família de Abraão, houve uma grave crise entre Sara e a sua serva chamada Agar. Deus havia prometido a Sara um filho. Sara não espera o cumprimento da promessa e pede a Abraão que tenha um filho da escrava. Crise na família. Se a gente lembrar de Ana, a gente vai recordar dos conflitos que existiram entre ela e Penina.
Ana era humilhada por não poder ter filhos, por ser estéril. Mas mais adiante, Deus a honra e abre a sua madre. Na Bíblia existem muitas histórias que falam de crises. Moisés enfrentou crises quando Miriam e Arão se levantaram contra ele. Sansão, a família de Manoá, pai de Sansão, eles enfrentaram crise quando Sansão desobedeceu seus pais e seguiu seu próprio caminho, casando-se com mulheres filisteias, que era proibido pela lei. Crise na família. Jefté enfrentou crises. Ele enfrentou crises, teve que fugir de casa. Juízes registra a história de Jefté. Saul enfrentou crise na família, Davi enfrentou crise na família, Elias enfrentou crise na vida, crise existencial. Quando foi para a caverna e pediu para si a morte. Daniel passou por crises. Muitas pessoas enfrentaram crises. Jó enfrentou crises. E as crises de Jó foram numa proporção multiplicada, porque Jó vivenciou uma crise nas 5 áreas vitais da vida. Jó enfrentou crise na saúde, ele enfrentou crise na família, nas finanças, no casamento, com relação aos amigos. Todas as famílias enfrentam crises. No Novo Testamento nós vimos crise na casa de Lázaro, na casa de Jairo, na casa da viúva de Naim, quando eles perderam entes queridos. Crises. No Novo Testamento, diversas famílias em crise, por conta de enfermidades, por conta de enfermidades espirituais, espíritos malignos. Mulher cananeia, Mateus 15, chega para Jesus: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Crise. O gadareno chega, família lá do gadareno chega para Jesus, Jesus encontra aquele gadareno, expulsa os demônios daquele gadareno. Crise. O jovem lunático, que os discípulos não puderam expulsar dele aquele mal. Crise. Crises existiram desde sempre. Mas existe uma diferença quando a crise é em uma família cujo alicerce é Jesus, e em uma outra família cujos alicerces são areia. Por isso Jesus disse, quando falou dos 2 fundamentos, que o homem prudente, que ouve a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no seu coração e cumpre a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, esse sim, ele está blindado contra as crises da vida. Ele está blindado contra as crises da vida. Agora, o crente que ouve esta palavra, mas não pratica, ele está vulnerável aos ataques do inimigo, a essas crises tais como chuva, vento e águas dos rios. Quando ouve a palavra e não coloca em prática. A maior parte das pessoas que vivem em crise é porque não está dando ouvido à voz de Deus. Porque se a gente desse ouvidos à voz de Deus aqui, poderia, irmãos, vir tentação, você vencia porque Jesus venceu. Poderia vir fome, você venceria. Poderia vir enfermidade, você venceria. Poderia vir o ataque dos inimigos, porque venceria. Jó não venceu?
E aí nós perdemos essa batalha quando a gente deixa de observar os princípios contidos aqui na palavra de Deus. Aqui a gente começa a perder, aqui a gente começa a ser derrotado quando a gente deixa de acreditar e viver esta palavra. Porque vem a tentação e você cede. E a Bíblia diz que ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Aí vem a primeira prova, você começa a murmurar. E a Bíblia diz que os murmuradores não vão herdar o reino dos céus, não. Vem as dificuldades. Aí vem o desemprego. A despensa fica vazia. Você não tem o que comer. E aí, ao invés de você se apegar à palavra de Deus, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? O pão de cada dia, a roupa que você está vestindo, tudo Deus vai prover para você. Mas aí a gente inverte às vezes as prioridades. Na hora da dificuldade, ao invés de correr para o quartinho e o joelho da oração, a gente se desespera. E a gente tem tantos exemplos na Bíblia de pessoas que viveram crises extremas, irmãos, mas foram mais que vitoriosos. A gente sempre fala de Paulo, não é verdade? A gente sempre fala de Paulo. Paulo, o maior dos apóstolos, escreveu a maioria das epístolas aqui do Novo Testamento. Mas esse Paulo um dia enfrentou uma crise, tal qual Elias lá na caverna. Se você ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar de uma crise que ele viveu lá na Ásia. E essa crise fez com que ele até se desesperasse da vida. Em outras palavras, Paulo, ele pediu a morte. Agora, quem era Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo já tinha vencido tudo que vocês possam imaginar: prisões, cadeias, fome, nudez, perigos de rios, perigos de salteadores. Está tudo escrito lá em Mateus, em 2 Coríntios capítulo 11. Paulo já tinha passado por tudo isso. Paulo já tinha enfrentado gigantes. Paulo já tinha vencido. Mas Coríntios 1,5 vai dizer assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação seja, pois, por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, o vereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, é o versículo 8, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo, na Ásia, enfrentou uma crise tal, enfrentou uma prova tal, que ele fala aqui: mais do que a gente podia suportar, de modo que até da vida eu me desesperei. Em outras palavras, eu pedi para morrer. Foi o que Elias fez lá na caverna, pediu para morrer, mas venceu. Das lições mais importantes que podemos aprender e que podem nos mostrar oportunidades para crescer nas crises, a gente destaca aqui algumas. As crises são oportunidades para libertação.
Crise é a oportunidade para a libertação. Juízes 6, 8 e 9. Do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Crise traz libertação. Estavam em crise, mas Deus os libertou. As crises são oportunidades para recomeço. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Crise é oportunidade para recomeçar. Vivíamos em crise sem Cristo, mas em Cristo nós recomeçamos a nossa vida. Crises são oportunidades para enxergarmos o nosso valor. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, imaculado, incontaminado. Crise é a oportunidade para a gente descobrir o nosso valor. Se você foi comprado com preço de sangue, você tem muito valor, meu irmão. Você tem muito valor, minha irmã. Descubra, enxergue o seu valor. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, resgatado com preço de sangue. Crise é momento da gente se enxergar e dizer: não, eu tenho valor, Jesus me comprou. Crises são oportunidades para reconhecermos as nossas fraquezas. Lucas 22, 60, 62. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. As crises são oportunidades para a gente chorar por conta dos nossos pecados. As crises são oportunidades para a gente reconhecer as nossas fraquezas. As crises, queridos, são oportunidades para vencer depressão e medo. Esse é o mal do século, não é? Essa tal depressão aí está destruindo muitas pessoas. Mas as crises são oportunidades para você vencer depressões, para você vencer o medo. O Salmo 42 diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação, e nele esperarei. Porque te abates, ó minha alma, porque estás deprimida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, Ele é a sua vitória, Ele é a nossa vitória. Então, crises, queridos, é isso. Pode aplaudir Jesus, porque Jesus, Ele é a nossa vitória. Interessante, irmãos, que o hino 193 da harpa cristã é esse aqui, né, pastor Portela? É o 193, né? É o meu hino preferido da harpa, que ele fala exatamente: porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim? Creia em Deus, creia em Deus. Desde a minha adolescência eu amo esse hino, porque quantos momentos eu vivi de crises na vida, quantos momentos de crise eu vivi na vida, e eu cantava esse hino: porque te abates, ó minha alma. E esse hino era um refrigério para minha alma.
Esse hino trazia paz para o meu coração, pastor. Quantas vezes em momentos de desespero eu citava esse Salmo 42, porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Creia em Deus, creia em Deus. Então, crises são oportunidades para vencer a depressão. As crises são oportunidades para superar os nossos limites e usar a criatividade. Lembra da ideia do Einstein? Era nos momentos de crise que as invenções dele surgiam. É quando ele estava diante de becos sem saídas que a criatividade dele era aguçada e coisas extraordinárias saía, de forma que ele é um dos maiores físicos. Crises são oportunidades para superar limite e usar criatividade. Juízes 16, 28 a 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só esta vez. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se contra elas, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo filisteu que nela havia. Criatividade superou ali seus limites. Crises são oportunidades para nos aproximarmos de Deus. Jonas 2,7. Jonas capítulo 2, versículo 2 diz que do abismo do ventre do inferno, diz Jonas, do ventre do inferno gritei, e ele ouviu a minha voz. Palavras de Jonas, quando fugia para não pregar na cidade de Nínive, que Jesus tinha mandado. Ele disse, Jonas 2,2, do ventre do inferno gritei. E aí no 2,7, Jonas vai dizer, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor. Então crises são oportunidades para nos aproximarmos de Deus. É nas crises, pastor, que as pessoas mais procuram a Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, disse Jonas, eu me lembrei do Senhor. As crises são oportunidades para arrependimento e conversão. 2 Coríntios 7, 9 e 10 vai dizer, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, palavras de Paulo, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Agora eu me alegro. Eles passaram por uma crise e Paulo se alegrou, mas ele não se alegrou porque eles estavam na prova, ele se alegrou porque a prova levou eles ao arrependimento. Olha aqui, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, passaram por crises, mas porque as crises levaram vocês ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorsos, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Quando o mundo te joga na crise, a consequência vai ser morte. Quando o diabo te traz uma crise, se você não se lembrar de Deus, a consequência vai ser morte. Mas quando você está passando por uma crise com a permissão de Deus, você vai obter a vida, você vai obter vitória. Que são algumas espécies de oportunidades que a gente pode extrair das crises. Isso que falei são algumas das oportunidades que nós podemos extrair das crises que se apresentam diante de nós. Cada um de nós terá as suas próprias oportunidades diante das crises que passa. Cada um de nós terá as suas próprias oportunidades que podem surgir mais cedo ou mais tarde, dependendo da nossa disposição em enxergar. Tem pessoas que quando está diante da crise, ela só olha para a crise, só olha para o problema.
Se a gente começar a olhar isso de uma outra ótica, a gente pode obter resultados diferentes. Se você focar no problema, você não vai ver Deus. Mas se você focar em Deus, você não vai ver o problema, porque Deus é maior do que o seu problema, porque Deus é maior do que a sua crise. Então tira o olho da crise, tira o olho do problema, tira o olho dessa barreira que está diante de você. Olhe para Deus, porque Deus é maior do que o seu problema. E se você olhar para a crise, você não vai enxergar Deus. Você não vai enxergar Deus. Então, queridos, as famílias desde sempre enfrentaram crises, as famílias desde sempre passaram por provas, passaram por lutas, mas a grande diferença é que aquelas que passaram por provas firmadas na rocha obtiveram vitórias, e aquelas que passaram na crise, distante ou não firmadas na rocha, distante de Jesus, elas sucumbiram, elas se autodestruíram. Não é? Então, dentro desse texto que nós lemos, o primeiro modelo de família, ou a primeira família que vemos aqui, é a família que está firmada sobre a rocha. Quando diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem, não é? Compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que simboliza essa rocha, queridos? A rocha é símbolo de resistência, de durabilidade, de persistência, de firmeza, de estabilidade. O projeto de Deus para as nossas famílias é que elas tenham as qualidades da rocha. Isto é, a vontade de Deus para as nossas famílias é que elas tenham resistências, que elas tenham firmeza, que elas tenham estabilidade e que nossas famílias tenham durabilidade, porque aí pode vir chuva, rio e vento e ela vai permanecer firme, de pé, porque está firmada na rocha, está firmada em Jesus Cristo. Para a nossa família ter as qualidades da rocha, a gente tem que firmar a nossa família, firmá-la em Cristo. Precisamos colocar Jesus Cristo no centro das nossas decisões. A gente precisa colocar Cristo na solução dos nossos conflitos e das nossas crises. O grande problema é que em muitos lares, Cristo não está presente. Cristo não está presente em muitos lares. Eu gosto muito daquele texto de João capítulo 2, quando Jesus fez o primeiro milagre do seu ministério, iniciou os milagres do seu ministério, quando ele foi convidado para ir a um casamento nas bodas de Caná da Galileia. Teve um casamento, aqueles nubentes, aqueles que estavam se casando, convidaram alguns amigos, dentre eles Jesus e a sua família. E algo inesperado ocorre na festa daquele casamento. Quando de repente chega um servo e fala, e dá o conhecimento de que o vinho tinha acabado. A ausência de vinho naquela casa, que é o símbolo da alegria, traria para aqueles noivos, traria uma decepção para aquela família, traria uma decepção muito grande. Como é que você convida a gente para comer aqui na sua casa e a comida acaba? Participar de uma festa e na hora de partir o bolo não dá nem para meia dúzia de pessoas. Traria uma decepção muito grande. Mas ali a gente aprende algumas lições extraordinárias. Porque quando surgiu o problema, eles correram e comunicaram a Jesus. O que a gente aprende aqui? Que quando surgir um problema lá na nossa casa, nós temos que correr e levar para a pessoa certa. Sabe por que muitos lares estão sendo destruídos? Porque quando surge uma crise lá, ao invés de você levar para Jesus, você leva para todo mundo. A torcida do Flamengo, do Corinthians, toda sabe do seu problema. A crise se agrava. Por quê? Vai ficar com vergonha, não vai querer mais ir para a igreja. Lá na igreja todo mundo está sabendo do meu problema, não quero mais ir para a igreja não. Um problema gera outro problema, de um desencadeia outro. Quando tiveram eles um problema, a Bíblia diz, Cantares de Salomão, capítulo 4, lá por altura do verso 16, vai dizer que nosso casamento tem que ser um jardim fechado. Quando fala de jardim fechado, fala que ele não deve estar aberto para infiltração de terceiros. Os problemas
de dentro da sua casa são resolvidos dentro da sua casa. Se você não tem com quem compartilhar, dobra o joelho, Jesus está a te ouvir e Ele vai te responder. Grande problema de muitas famílias é que a crise se instala, o problema surge dentro da casa. E aí conta para a mãe. A mulher, a primeira coisa, liga para a mãe. Não cortou o cordão umbilical. A Bíblia diz em Gênesis 2:24, 2:18: portanto deixará o homem, pai e mãe, e serão ambos uma só carne. Quando a Bíblia fala de deixar o homem, pai e mãe, tem que deixar completamente, tem que deixar emocionalmente, tem que deixar financeiramente, tem que deixar geograficamente, tem que sair de dentro da casa, tem que mudar para outra casa, porque tem muitos que casam e quer ficar na casa do pai, dá errado, não dá certo. Tem que deixar geograficamente, tem que deixar financeiramente, porque tem muitos que casam e ficam dependendo financeiramente dos pais, está errado, não vai dar certo, vai dar problema. Tem muitos que casam, mas ficam ligados emocionalmente, e aí toda crise que tem, mãe, aconteceu isso aqui, aí a mãe vai e se infiltra lá. Cadê o jardim fechado? Não leve os seus problemas para pessoas erradas. Tem pessoas que levam para o melhor amigo compartilha com outro melhor amigo, e daqui a pouco está todo mundo sabendo do seu problema. O seu problema lá na sua casa é você e Deus. Resolva entre você e seus filhos, resolva entre você e sua esposa, resolva entre você e seu esposo, resolva lá dentro. Vocês têm Jesus sentado no trono, e Ele está no controle, Ele está no comando, é Ele que resolve. O que Jesus não resolver, nenhuma outra pessoa vai poder resolver. Nenhuma outra pessoa. Ninguém resolve. A crise está lá no casamento de Caná da Galileia. O vinho acabou, mas eles foram muito sábios. Levou para quem podia resolver. Levou para Jesus. E aí a gente vê uma outra lição aqui, é que o problema foi levado imediatamente, foi na hora. Tomou conhecimento que faltou vinho, vamos comunicar a Jesus. Sabe o que é que a gente aprende aqui nesse texto de João capítulo 2? Que quando surgir um problema lá na sua casa, ele deve ser resolvido imediatamente. Efésios vai nos dizer, Paulo vai nos dizer lá em Efésios, assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixa o sol, ou não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Que hora que o sol se põe, irmãos? Em média. Que hora que o sol se põe? 18 horas. Então a Bíblia está dizendo, você pode até irar, você não pode é pecar. Você não pode deixar virar a noite com esse problema, porque ele vai se agravar. A solução, a busca da solução tem que ser imediata. Tem famílias em crises, porque o problema acontece hoje, aí um vai para a sala, outro vai para o quarto, o filho sai de casa, e aí vão protelando, vão procrastinando a solução do problema, vão empurrando com a barriga, né? Num termo bem vulgar aqui, popular. E aí passa um dia, passa 2, passa 3, passa um mês, aí daqui a pouco ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer resolver o problema, a crise está instalada. Meu irmão, o problema tem que ser feito como fizeram lá no casamento em Caná da Galileia. Faltou vinho, corre lá e fala para Jesus. Aconteceu algo hoje, corra lá e fala para Jesus antes do sol se pôr. Antes do sol se pôr, vocês precisam se consertar. Vocês não podem dormir com esse problema, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que diz aqui, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Você sabe que não pode dormir em crise com seu filho, com a sua filha, com seu namorado, com a sua esposa, com seu cônjuge. Você sabe que não pode, a Bíblia está falando, mas você não pratica. Olha o que diz: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e foi feia a sua queda, porque não estava sobre a rocha. É tão interessante, porque a receita está aqui, a regra está aqui.
Não se ponha o sol, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você não pode dormir brigado com seu filho, com sua filha, brigado com seu irmão, com a sua irmã. Estou falando de família, com seu sogro, com a sua sogra, com seu cunhado. Instalou uma crise hoje, é antes do sol se pôr, é o que a Bíblia diz. Se você não fizer isso, você está sendo comparado a esse homem que ouve e não pratica. E se você ouve e não pratica, está construída sobre a areia. Vai vir uma crise maior e você vai ser jogado na lona, porque ouve e não pratica. Então, identificaram o problema, correram imediatamente, falaram para Jesus. Tem muitas famílias hoje que quando chega nos pastores para pedir ajuda, é tarde demais, o leite já derramou, não tem mais como recuperar o leite depois de derramado, não tem como pegar o leite no chão e botar no copo de volta, não existe isso. Tem muitas famílias que quando procura a igreja, procura o pastor para socorro, o leite já derramou, é tarde demais. Jesus disse, nesse texto diz, que quando a crise aconteceu lá na festa de casamento, imediatamente eles procuraram Jesus imediatamente, procuraram a pessoa certa. Outro detalhe, a mãe de Jesus disse para aqueles que deram conhecimento a ela, a mãe de Jesus disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus, a mãe de Jesus falou: tudo que Jesus mandar, vocês façam. Outra lição a gente aprende aqui. Por quê? Porque é simples, é só a gente fazer o que Jesus mandou. O problema, às vezes a gente aconselha casais, né, pastor Jorge, psicólogo que atende muitos casais aqui na igreja, e a gente diz o caminho é esse, esse e esse. Mas eles não obedecem, eles não fazem aquilo que a gente orienta, extraído daqui da palavra. Aí quer resolver o problema, mas não vai resolver mesmo. Por quê? Ouve, mas não pratica. Se você ouvir e praticar, você vai ser comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí venha o que vier, mas ela não vai ser demolida, ela não vai ser lançada ao chão. E aí então eles fizeram como Jesus disse. O que Jesus disse? Ide lá e traz lá tantos jarros de água. Às vezes a gente orienta o que tem que fazer e a pessoa não acata. Um tempo atrás, já há muito tempo, numa outra igreja, tive uma situação que o problema era o celular. O problema era o celular. E a instrução era: você tem que mudar esse número, você tem que desligar, porque recebe mensagem demais, ligações demais, muito contato. E a pessoa não aceitou. Não, pastor, aqui tem todos os meus clientes têm esse contato, eu vivo do comércio, esse telefone é uma ferramenta de trabalho, eu não tenho condições de mudar esse número. Você quer continuar com seus clientes, sua ferramenta de trabalho, ou com sua esposa? Eu quero continuar com a minha esposa, mas eu não quero abrir mão do meu celular. Então faz do jeito que você quer. A gente dá instrução. Era um caso que havia necessidade de fazer isso. A pessoa não obedece, escuta, mas não ouve, não coloca em prática. Esse casamento acabou. Esse casamento não perdurou. Então eles identificaram o problema, imediatamente levaram para a pessoa certa, fizeram o que Jesus disse, buscaram a água, trouxeram. Quando trouxeram, a água foi transformada em vinho e a alegria voltou para aquele casamento e não houve mais crise, porque Jesus estava presente. Isso significa que Jesus está presente na sua casa. Quando surgir algum problema, leva para Ele. Você não tem que levar para ninguém, é Jesus que vai resolver. E você não deve deixar para o dia seguinte, tem que ser no mesmo dia, senão vai ter problema. Vai ter problema. Por que casamentos acabam, famílias não duram e não resistem? Porque não estão firmadas sobre a rocha que é Cristo. Deuteronômio 32, 3 e 4 diz: dai grandeza ao nosso Deus, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Jesus é essa rocha. A gente fala para edificar a casa sobre a rocha, e a gente fala que Jesus é essa rocha. Deuteronômio confirma isso. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele, isso é um cântico de Moisés.
Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Deuteronômio está dizendo que Ele é a rocha. E quando diz que você tem que construir a sua família, a sua casa sobre a rocha, é sobre Jesus. Encontramos nesse texto a instrução para que a nossa casa seja blindada das crises que nós enfrentamos nesta vida. Salmo 127 vai nos dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aí, queridos, ainda nesse texto, só para a gente concluir, tem a segunda família, a família firmada sobre a areia, que fala que todo o que ouve essas minhas palavras e não coloca em prática é comparado a este homem que edificou a casa sobre a areia, né? Então, para a gente concluir, porque faltam 6 minutos, eu quero pedir para você ficar de pé. Eu quero relembrar, podem ficar todos de pés. Eu quero relembrar com você a história de Jó. A família de Jó, ela estava completamente destruída. A casa de Jó estava no fundo do poço, das profundezas da sua angústia. Jó ergueu ao céu 16 vezes essa pergunta: por quê? Presta atenção, presta atenção. Das profundezas da sua angústia, Jó ergueu ao céu 16 vezes a sua voz para perguntar: por quê? Por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Foram 16 vezes. Jó lança para Deus mais de 30 vezes a sua queixa amarga. Ele abre o seu coração, ele extravasa a sua dor, ele espreme suas feridas, ele chora suas mágoas. Como respostas às suas perguntas perturbadoras, naquele momento ele só escutou de Deus o silêncio. Imaginem, tantas perguntas, tantos questionamentos, e a resposta de Deus, o silêncio. Talvez você está assim. Talvez você tenha orado, tem falado com Deus, tem perguntado, tem questionado, tem conversado com Deus acerca da crise que porventura você viva no momento, mas você só tem ouvido de Deus o silêncio. Você não tem ouvido, na verdade, a voz de Deus. Deus não queria falar com Jó naquela hora. Talvez Deus não quer falar com você hoje. Talvez Deus não quer falar com você agora. Ele não quer dar as respostas que você tanto precisa agora. E aí você vai desistir por causa disso? Se a gente cumprir o que está aqui na palavra de Deus, a gente vai aprender com Jó. E a gente vai compreender que mesmo quando Deus está no silêncio, Ele está trabalhando por nós. Mesmo quando Deus não está respondendo às suas orações, Ele está no trono, Ele tem o controle. E Ele está trabalhando em seu favor. Acredite, a resposta está chegando. Mas chega no momento de Deus, não é no nosso momento. Jó queria respostas talvez mais imediatas. Jó queria respostas mais urgentes. Mas Deus estava dizendo: Jó, fica quietinho aí, Jó, eu estou trabalhando aqui, a vitória que vem é muito grande, Jó. Você não está preparado para receber o que eu tenho para te dar hoje, não. Segura aí mais um pouquinho, porque o que eu tenho para te dar, Jó, é muito grande, é o dobro do que você tinha tudo antes. Então persevera, Jó, porque a bênção está chegando. Deus está dizendo para você: persevera. Deus está trabalhando por você. A bênção que Ele está preparando para você é muito grande, e Ele está te moldando, Ele está te preparando para que você possa receber e suportar a bênção que Ele vai colocar nas suas mãos. Amém. Persevera. Glória a Deus. A mulher de Jó ficou revoltada com Deus
e pediu ao seu marido para amaldiçoá-lo. Os amigos de Jó fizeram-lhe cáusticas e falsas acusações, dizendo que ele estava sofrendo por causa dos seus graves pecados. Não era isso que estava acontecendo. Aquela família estava num nevoeiro denso. Quem sabe você está num nevoeiro denso também? Aquela família estava precisando de um avivamento. Então, do meio das trevas da dor, surge a luz da esperança. Do caos brotou a restauração. Do deserto, uma fonte de esperança. Deus se revelou a Jó, mostrou-lhe a sua soberania e o seu controle sobre todas as coisas. Jó compreendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. O sofrimento de Jó, em vez de endurecê-lo, levou-o para mais perto de Deus. Deus converteu em bênção toda aquela maldição que o diabo havia lançado sobre Jó. Tudo o que o diabo tomou de Jó, Deus trouxe de volta. Tudo que o diabo tomou de você, Deus vai trazer de volta. Tudo que o diabo roubou de você, Deus vai restituir duplicadamente, como fez na vida de Jó. Em nome de Jesus, receba de volta aquilo que você perdeu, em nome de Jesus. Deus restaurou os bens de Jó. Ele ficou o dobro mais rico. Seus negócios prosperaram. Seus empreendimentos deram certo. A bênção de Deus o enriqueceu. Deus restaurou a saúde de Jó. Deus o curou de todas as suas enfermidades. Ele viveu mais 140 anos. Vida longa Deus deu a ele. E ele viu sua descendência se prolongar na terra. Deus restaurou o casamento de Jó. Aquela mulher amarga e revoltada foi curada por Deus, e eles tiveram uma linda história de amor por muitos e muitos e muitos anos. Outra vez, Deus restaurou os filhos de Jó. Deus lhe deu outros 10 filhos. Agora Jó tem 10 filhos no céu e tem 10 filhos na terra. O detalhe é que suas filhas agora são as mulheres mais bonitas do Oriente. Que coisa gloriosa! A bênção de Deus, irmãos, é dessa proporção. A bênção de Deus é dessa maneira. Satanás tentou destruir Jó. Satanás tentou destruir a sua família. Mas ele saiu da crise mais fortalecido. Ele saiu da crise mais rico. Ele saiu da crise mais perto de Deus. Hoje Deus pode fazer com você o que fez com Jó. E você vai sair desta crise mais fortalecido do que você nela entrou. Eu creio nisso, porque Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua casa. Deus tem um milagre para a sua família. Tome posse dessas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus. Se você está vivendo em crise, confia em Deus. Deixe de murmurar. Ore. Esteja certo de que um milagre está a caminho, e breve, muito em breve dele você vai tomar posse. Deus quer restaurar as finanças do seu lar. Ele quer salvar os seus filhos. Ele pode curar as suas enfermidades. Ele pode mudar esse quadro que há no seu casamento. Ele quer abençoar o seu casamento de forma extraordinária. Ele quer reconciliar você com aquele que você perdeu a comunhão. Ele quer nesta noite fazer você parar de sofrer. Amém? Glórias a Jesus. Hoje é dia de restauração para o seu lar. Hoje é dia de restauração para a sua casa. Agora é o tempo de buscar a Deus uma bênção, buscar em Deus uma bênção para a sua família. Feche seus olhos. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar as famílias aqui presentes nesta noite. Todos nós integramos uma família, Senhor. Todos nós que estamos aqui temos uma família, e nós queremos nesta hora
ministrar uma bênção de prosperidade sobre a família, Pai. Nós queremos ministrar uma bênção de prosperidade no casamento. Nós queremos ministrar uma prosperidade sobre os filhos. Nós queremos ministrar uma bênção, Senhor, sobre o lar, sobre a casa, sobre os parentes, o sogro, a sogra, o filho, o cunhado, o irmão. É sobre toda a casa, Pai, sem distinção. Eu quero liberar uma palavra de bênção, Pai, para cada lar neste momento. Que Jesus Cristo ocupe sempre o trono em cada lar, e que os integrantes de cada família aqui representada, Pai, tenha no Senhor o socorro imediato, tenha no Senhor, ó Pai, a esperança e a segurança de que a nossa casa, a família, ela está blindada contra as fortes chuvas, contra os fortes rios, contra os fortes ventos, e que ela está alicerçada na rocha que chama Jesus Cristo, Pai, que nos resgatou com preço de sangue. Em nome de Jesus nós abençoamos toda a família nesta noite. Amém. Glórias a Jesus. Tem alguém nesta noite que quer receber Jesus? Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que ouviu esta palavra, quer levantar a sua mão, deixar Jesus entrar no seu coração, para a sua casa ser mudada, para a sua família ser mudada? Tem alguém? Se tem alguém, eu quero que levante a mão assim. Levante a mão. Levante a mão. Quero que levante a mão. Se tem alguém, levante a mão. Quer receber Jesus? Amém? Glórias a Jesus. Tem mais alguém? Tem alguém? Se tiver alguém, eu quero que venha aqui. Todos que querem receber Jesus, venha aqui. Eu quero fazer uma oração especial para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que venha aqui, porque eu quero botar a mão sobre a sua cabeça. A igreja pode aplaudir a Jesus. Em nome de Jesus, a partir de hoje a sua casa vai mudar. A sua casa vai se transformar num pedacinho do céu aqui nessa terra. Você vai viver os milagres de Deus na sua vida em nome de Jesus. As crises vêm para fortalecer. As crises vêm para nos aproximar de Deus. As crises vêm para nos fazer mais fortes. Então, em nome de Jesus, recebam a bênção de Deus na sua casa. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Que as bênçãos de Deus sejam uma constante lá no seu lar. Que Deus abençoe toda a sua família. Eu quero abençoar as finanças, o casamento, os filhos. Eu quero abençoar a casa, o lar. Eu quero abençoar o trabalho. Em nome de Jesus Cristo, receba a restauração de Deus na sua vida nesta noite. Em nome de Jesus, a igreja aplaude ao Senhor.